Olha aí, meu amigo, o senhor Alexandre Silveira, o ministro de Minas e Energia do governo Lula, que tem um grande poder dentro do governo, é um homem forte do Lula em seu cargo, está bastante firme nele, já fez rodar presidente de Petrobras, né? Um cara que realmente tem ali um poder, uma moral dentro do governo Lula, falou que o governo vai ampliar a isenção da conta de luz, fazendo o número dos que vão receber a tal da tarifa social, que vão poder usufruir da tarifa social aqui no Brasil, esse número chegue até 60 milhões de pessoas, né? Ou seja, vai aumentar em 50% a quantidade de pessoas que hoje desfrutam desse benefício. Então, é uma coisa assim, obviamente politiqueira, obviamente com interesse de melhorar a imagem política do Lula, mas já causa algum tipo de estranhamento no gabinete ministerial do Molusco. Por quê? Olha só, o Ministério da Fazenda, através do Fernando Haddad, falou que ninguém está sabendo dessa história. Que o Haddad falou que entrou em contato com o Rui Costa, da Casa Civil, também não está sabendo disso. É aquele velho papo que a gente conhece. O que o ministro do governo Lula faz, os outros não sabem. É uma casa da mãe Joana, todo mundo promete um monte de coisas, sem conversar com ninguém, cada um vai tomando das suas decisões. Agora, em se tratando do Alexandre Silveira, eu tendo a acreditar que quem está desinformado nessa história, quem está por fora das ideias do Lula, do gabinete ministerial do Lula, é o Fernando Haddad, porque nesse embate o Haddad tem menos moral que o Silveira, na minha opinião. Então vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, e se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, a história toda começou com o Alexandre Silveira. Ele afirmou hoje, dia 10, quinta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, que o governo vai apresentar algumas mudanças através de um projeto de lei reformando o setor elétrico. Imagina que tristeza o governo Lula reformando o setor elétrico. Que bosta que vai ser isso aí. Lembra quando a Dilma mexeu lá atrás com os contratos de concessão? O caos que isso causou? Vai ser algo semelhante, sem sombra de dúvidas. Então, a expectativa do governo é que esse negócio formulado chegue à Casa Civil ainda no mês de abril, comece a tramitar antes do fim deste semestre, para que em algum momento ainda este ano esteja tudo bem azeitado, para que, é claro, o Lula colha os louros políticos disso a tempo das eleições do ano que vem, que é o grande interesse dele nessa história. O que o Alexandre Silveira falou antes da gente ver o desmentido do senhor Fernando Haddad? Essa medida aqui traz a expansão da tarifa social da energia elétrica. Atualmente, tem 40 milhões de pessoas recebendo esse benefício, que já é gente pra caramba, se você para pensar, né? 40 milhões de pessoas é mais ou menos um quinto da população brasileira. Então, 20% dos brasileiros hoje já desfrutam dessa possibilidade, que representa um desconto de até 65%, né? Então, isenção mesmo, é só para indígenas e quilombolas. Então, qual que é a ideia aqui, a reforma que o governo iria propor? Que haja gratuidade, olha só, gratuidade, meu amigo, para famílias que consomem até 80 kWh por mês. Eu não sei quanto que consome aqui em casa, né? Mas enfim, não sei se eu vou estar incluído nesse negócio, não. Mas, pelas contas de padeiro que o pessoal fez, isso vai beneficiar 60 milhões de brasileiros. Então veja que não é só o aumento na quantidade de pessoas, mas também é o aumento na abrangência da isenção. É mais isenção para muito mais gente, né? Então, famílias também inscritas no cadastro único e que tenham renda de até um salário mínimo, suponho que seja um salário mínimo per capita, porque viver com um salário mínimo ninguém vive no Brasil, né? Também essas aqui que atualmente não são contempladas, as que atualmente não estão no programa, vão passar a ser isentas da cobrança da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que é aquele negócio que todo mundo paga
para, dentre outras coisas, ficar fomentando energia elétrica, solar, eólica, essas coisas assim, e também programas sociais, é uma forma de encarecer a conta de todo mundo, né? Para beneficiar um ou outro setor, coisas do tipo aí, né? Enfim, quanto que isso aqui vai representar em matéria de impacto? Pois é, né? O Ministério de Minas e Energia diz que isso vai dar 2% de aumento na conta de luz para os demais consumidores. Se o Ministério está falando que vai ser 2%, então você já pode colocar na conta aí que vai ser pelo menos 20% a mais para todo mundo. Porque assim, né, você aumentar a isenção não vai reduzir o custo da energia elétrica. Então, as geradoras, as distribuidoras vão continuar tendo o mesmo custo. Só que você vai ter, em contrapartida, né, uma arrecadação menor, porque tem mais gente isenta. O que vai ser feito? Você vai ter que aumentar o custo para as pessoas que pagam efetivamente, para que elas subsidiem aqueles que estão na questão da isenção agora, né? E nem vou entrar no critério de quanto que isso pode impactar na própria arrecadação do governo, dos governos estaduais, enfim. Né? Só que aí o governo estaria avaliando formas de compensar isso aí, esse aumento do custo, com recursos do petróleo, né? Outras fontes do orçamento. Meu amigo, o governo não dá conta hoje de pagar tudo o que tem, vai enfiar mais esse custo aonde? Né? Na bunda do consumidor azarado que vai pagar essa conta aí, né? Porque os bem-afortunados vão se dar bem nessa história aí com a isenção. Pelo menos, né, felizmente, o Fernando Haddad desmentiu logo na sequência o Alexandre Silveira, né? O pessoal foi perguntado, aliás, perguntou ele imediatamente depois que essa notícia foi divulgada, caiu como uma bomba para todo mundo. E aí ele disse o seguinte, né? Que ligou para o Rui Costa, eu imagino que ele deve ter assistido essa declaração do Alexandre Silveira ao vivo e pensou, meu Deus do céu, o que está acontecendo pelas minhas costas que eu não estou sabendo? Que gasto novo é esse que vai aparecer? Pegou o telefone, ligou para o Rui Costa, perguntou, que papo é esse aí do Silveira? Aí o Rui Costa falou, ó, não tô sabendo de nada não chegou nada aqui pra gente até o momento, né? Inclusive, não tem nenhum estudo, né, a respeito da viabilidade, o impacto que isso vai ter, como que vai ser compensado, não chegou nada até o momento aí, né? Pois bem, me diga, né? Você acha que quem tem mais moral nessa história aí, o Alexandre Silveira ou o Haddad, né? Eu diria que o Silveira já deve ter azeitado isso aqui com o Lula de alguma forma. Talvez para medir a temperatura do mercado, da sociedade, como o pessoal iria reagir a isso. Você sabe, populismo tende a ser muito bem aceito. É aquele tipo de coisa que é colocado para debate, sem qualquer tipo de pretensão real de transformar isso aí numa realidade. Mas para criar uma comoção popular que motive isso depois a ser levado adiante. Já foi feito de outras formas, poderia ser feito novamente, não seria problema nenhum. Agora olha só, né? Considerando aqui os números atuais da ANEEL, vamos arredondar para cima. 20 milhões de famílias, né, atendidas atualmente por essa isenção, parcial ou não essa isenção. Vou considerar que é isenção total, mas não é. Mas vou considerar, facilitando o lado do governo. Isso custa aí 6,4 bilhões de reais. Para facilitar a conta, vou arredondar para 6 bilhões de reais por ano, né? Isso aqui foi em 2024. Agora imagine que esse número vai saltar para 60 milhões de famílias. Vai triplicar. Então esse custo vai para 18, 19 bilhões de reais por ano. Quem que vai pagar essa conta, meu amigo? Torço para não ser verdade. Torço para ser uma pernada de mais um ministro do governo Lula. Mas, em se tratando de vésperas de ano eleitoral, governo Lula perdendo absurdamente a sua popularidade, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai sacrificar o fiscal em favor do seu capital político. Pois é, meu amigo, a alegria de pobre dura pouco. Na verdade, eu já tinha adiantado esse ponto em outro vídeo, logo quando o Donald Trump fez aquela traquinagem com a China e tudo mais, o dólar deu uma caída considerável em relação ao real.
E aí muita gente até se questionou, mas por que que isso aconteceu? Era para ser o efeito contrário, etc. Mas eu já tinha dito naquele meu vídeo que a queda, entre muitas aspas, do dólar não era queda coisa nenhuma. A gente estava vendo apenas o mercado dando uma aquietada nos seus ímpetos. 5,85, que é quanto fechou naquele momento a cotação do dólar em relação ao real, não é queda coisa alguma. Olha quanto que estava o dólar algumas semanas atrás. É uma alta considerável no fim das contas. E bem, o cenário voltou ao novo normal agora. Dólar subiu um pouquinho, Bovespa caiu um pouquinho, como era de se esperar. O Brasil está ferrado nessa história, meu amigo, das tarifas. E o que demonstra isso claramente é a tendência, não é o resultado de um dia ou de outro. Olha só, o Brasil registrou a maior fuga de dólares da história agora em 2025, no primeiro trimestre. Mês de março de 2025 foi o pior da série histórica nesse sentido também. Tá todo mundo metendo o pé do Brasil e esse é o grande problema, de fato. É um problema muito mais crônico, que não tem nada a ver com o discurso do Trump. Retaliação da China tem muito mais a ver com a pouca capacidade econômica do Brasil. Então, vamos conversar sobre esse tema, analisar essas questões, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, começando aqui pelos dados do dólar, no dia de hoje, subiu 0,92%, fechando a quase que bem perto de 5,90. Que, meu amigo, é o ponto lá, explicando detalhadamente com valores. O dólar chegou, ele fechou na segunda-feira, às 6,01. Foi na segunda-feira mesmo que ele fechou, foi na terça-feira que ele fechou às 6,01. Depois, ele, na sequência, quando teve o endurecimento da questão tarifária, aí depois teve o Donald Trump voltando atrás nas suas tarifas, né, suspendendo por 90 dias. Antes do Trump falar isso, o dólar bateu R$ 6,10, disparou absurdamente. Depois, quando o Trump anunciou que iria pausar as tarifas por 90 dias, no mesmo dia caiu de 6,10 para 5,85. Então foi um despencar da cotação do dólar. Mais ou menos nesse ciclo. Subiu absurdamente porque o Trump falou uma coisa, caiu absurdamente porque o Trump falou outra. Foi uma correção de um cenário bastante crítico, um cenário bastante exagerado. É o mercado apenas recobrando um pouco de sua racionalidade. Então teve essa correção para baixo, mas eu já tinha dito, olha, essa correção não faz o dólar voltar aos patamares antigos. Mantém o dólar no patamar muito elevado, perigosamente perto dos R$ 6 e mais. Eu falei que a tendência era que o dólar se valorizasse frente ao real, que é a eterna tendência do dólar. E tá aí. Voltamos ao novo normal da economia brasileira. Qual que é o novo normal? O dólar ganhando valor, ganhando o câmbio, né, ficando mais favorável para o dólar em relação ao real, e a Bolsa de Valores brasileira perdendo. É sempre assim que tem acontecido. Se você pegar o gráfico aí de 2019 para cá do Ibovespa, aliás, vamos pegar aqui, né? Olha só. O gráfico de hoje, você pode ver que teve uma queda de 1,13%, de fato, né? Atingiu 126.355 praticamente pontos, então uma queda bastante expressiva para apenas um dia, que reverte a alta dos últimos dias aí, que deu uma aliviada, né? Principalmente a alta de ontem. Estou gravando esse vídeo no dia 10. Aí você pega o ano todo, ainda tá algum grau de valorização, com correção para baixo, né? Uma tendência de correção para baixo. Aí você expande a análise para um ano, a bolsa está perdendo. Você expande a análise para 5 anos, né? Tem aqui desde 2019 uma valorização expressiva em quantidade de pontos, mas né, você tem que levar em consideração que se a gente pegar 2021, né? Tem alguns períodos aqui antes de 2021 para cá, você pegar aqui, a bolsa de valores andou de lado. Caiu, subiu, tá no mesmo patamar, sendo que a inflação corroeu o nosso poder de compra. E para pensar, você acha que de 2019 para cá, com a pandemia no meio disso, a inflação
foi inferior a 60%? Eu duvido muito, né? Mas enfim, caiu a bolsa de valores, o dólar subiu, é o novo normal. Só que tudo pode piorar em se tratando de Brasil, né? Então veja que no cômputo do primeiro trimestre, para pensar, um primeiro trimestre que não estava tão ruim quanto está agora no começo de abril. Estamos falando de janeiro, fevereiro e março. O dólar chegou a ficar ali a 5,60 em algum momento desse primeiro trimestre. Então a economia estava muito melhor sob esse ponto de vista, esse aspecto específico que é o câmbio, do que estava no final do ano passado, no trimestre imediatamente anterior. Ainda assim, nós tivemos aqui a maior fuga de dólares da história. Tudo bem que o mês de março é muito responsável por isso, por causa das declarações de tarifaço do Donald Trump. O tarifaço começou em 2 de abril, mas isso já estava anunciado antes, então o mercado já estava precificando, mas não deixa de ser um problema sistêmico do Brasil de fato, né? Então, considerando a série histórica, que começou em 82, então tem mais de 40 anos essa série histórica aqui, estamos no pior momento em matéria de saída de dólares do Brasil. Olha só, aqui nós temos o gráfico trimestral, né? Você pode ver aqui que a saída neste primeiro trimestre de 2025 foi de quase 16 bilhões de dólares, tá aqui ó, 15,8 bilhões de dólares, que é um patamar pior do que o primeiro trimestre de 2020, quando a gente estava no comecinho da pandemia, todo mundo desesperado, os mercados derretendo. Fevereiro e março de 2020 foram um caos em matéria econômica para todo mundo fugiu para o dólar, para o tesouro norte-americano naquele momento. Ainda assim, a retirada de valores em dólar do Brasil não foi tão expressiva quanto agora. Na crise lá de 99, 98, 99 foi um período bastante crítico para muitos países, para o Brasil também. Naquela época não se tirou tanto dólar do país quanto agora. Olha o que o governo Lula faz com a gente. É impressionante isso, né? E o mês de março, de fato, foi o grande responsável por esse cenário. Aqui a comparação do mês de março de cada um dos anos da série histórica. Veja que também este mês de março foi o pior de toda essa série que tem mais de 40 anos computados. Veja aqui, né, por exemplo, que mais uma vez comparando com a pandemia, são aí 1,7 bilhões de dólares saindo do Brasil a mais agora sem pandemia do que lá em março de 2020. Culpa de quem? Claro que é a culpa do Lula nessa história. Um desarranjo econômico completo que cobra o seu preço de fato. E isso aqui antes do turbilhão que nós estamos vivendo agora, em abril. Abril já é o segundo trimestre, a gente vai fazer o cômputo disso depois, mas não há indicativo de que ninguém está trazendo dinheiro para o Brasil, trazendo investimentos em massa, trazendo dólares para o Brasil. O pessoal está picando a mula. Quem pode estar dando no pé? O Brasil, com a dependência que está da China, com a economia chinesa baqueada, com a guerra tarifária com os Estados Unidos. Você acha que o Brasil é um país promissor? A tendência, meu amigo, é nós vermos dólares saindo mesmo do Brasil cada vez mais. Um cenário que é pior, mais grave, mais desfavorável do que um cenário de pandemia. Olha o que o Lula faz com a gente. E aí, meu amigo, será que eu estava certo na minha análise a respeito do recuo do Donald Trump no tarifaço, exceto para a China? Bem, o pessoal da Casa Branca, né, a turma ali, os auxiliares do Donald Trump, dizem que sim, que esse era o plano dele desde o início, fazer exatamente como foi feito. Tem outros aqui que dizem que, na verdade, não, o Donald Trump capitulou, voltou atrás e, de fato, acabou tendo que ceder nas suas intenções. Não sei, estou tentado a acreditar que a minha teoria pelo menos faz algum sentido. Não boto minha mão no fogo por ela também não, que eu não sou maluco. Mas acho que faz sim algum sentido a ideia de que, de fato, né, esse recuo do Donald Trump já fazia parte de sua estratégia antes. Inclusive, a porta-voz aqui da Casa Branca falou, né, com os comentaristas, os jornalistas que estavam lá na coletiva que foi fornecida a esse respeito. Vocês não entenderam a arte da negociação.
que é um livro que o Donald Trump escreveu lá nos anos 80, um livro muito famoso na época e tudo mais. Bem, a verdade é que a China endureceu o discurso ainda mais, se é que é possível, falou que não vai recuar, que os Estados Unidos estão se colocando contra o resto do mundo, né? Mas talvez para tristeza da China, a União Europeia também suspendeu a sua retaliação contra as tarifas dos Estados Unidos, ou seja, praticamente voltaram ao status quo. E eu meio que tinha previsto que isso aconteceria também. Vamos conversar sobre esses assuntos, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro ou patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Qual que é o grande ponto aqui por trás dessa fala aqui da senhora... Qual que é o nome? Caroline Leavitt, ou sei lá como é que pronuncia o nome dela, mas ela é porta-voz da Casa Branca. Foi feita uma coletiva de imprensa, isso aqui foi dito ontem à noite, né? Ontem no final do dia. Foi falado ali, junto na presença aqui do senhor Scott Bessent, que é o secretário de comércio do Donald Trump, e eles responderam algumas perguntas nesse sentido. E aí, né, a senhora porta-voz falou: alguns de vocês claramente não entenderam a arte da negociação, falando do tal livro do Donald Trump. E ela falou aqui, né, que a estratégia, essa foi a estratégia dele desde o início, e pode-se até dizer que ele colocou a China em uma posição difícil. A China é a economia mais desequilibrada da história e o mundo moderno, da história do mundo moderno, e é a maior fonte dos problemas comerciais dos Estados Unidos, né? E aqui o senhor Bill Ackman, né, falou logo na sequência, citando também logo na sequência do recuo do Donald Trump, né, em outra circunstância aqui, né. Isso foi executado brilhantemente por Donald Trump, um exemplo clássico da arte da negociação, né. Agora, aqui o Charles Gasparino, né, que é um correspondente da Fox Business na Casa Branca, falou que, na verdade, o governo Donald Trump capitulou em cima da hora, decidiu voltar atrás disso aí por causa da venda recorde de títulos americanos, algo que poderia simbolizar um abalo na confiança da economia do país, né? Então, realmente, conforme eu falei, eu não boto a mão no fogo por ninguém nessa história. Donald Trump tá certo, agiu estrategicamente dentro do que ele tinha planejado, né? Certo ou errado, eu sou libertário, eu não concordo com tarifas. Tarifas são uma agressão ao próprio povo. É um absurdo completo de todas as formas. O mundo precisa de zero tarifas, zero barreiras alfandegárias, liberdade comercial em nível mundial. É disso que o mundo precisa. Mas dentro da estratégia protecionista, aquela coisa desenvolvimentista do Donald Trump, ele está certo ou errado? Ele agiu estrategicamente ou não? Acabou dançando nessa história? Não sei. Eu acho que tem bons argumentos para ambos os lados. O Donald Trump até meio que falou, dando a entender, e eu comentei isso no meu outro vídeo, dando a entender que talvez ele tenha agido um pouco mais além do que deveria. Não sei dizer, né? O fato é o seguinte, eu vejo bons argumentos também para pensar que isso tudo foi uma estratégia dele desde o princípio. A China sentiu, isso aí não dá para negar. Talvez tenha sentido mais ainda, uma vez que houve aqui, né, uma nova afirmação do governo chinês. A China sentiu pra caramba tanto as tarifas que foram colocadas, quanto o fato dos Estados Unidos suspenderem todas as outras tarifas. Pois bem, né, então o pessoal da China está falando aqui: não recuaremos, lutaremos até o fim. Os Estados Unidos estão se colocando contra o resto do mundo, né? Enfim. Falaram aqui que os Estados Unidos estão chantageando, a China provavelmente estão chantageando o mundo todo. Essa é a verdade. Mas a China sentiu consideravelmente, e sob qualquer ponto de vista que você considere, a China vai sentir isso aí sim. A expectativa lá do pessoal do Goldman Sachs é de uma queda considerável no PIB da China por causa dessas tarifas. Então o pessoal já está precificando o problema que isso vai causar. Mas eu vi muitos comentários nas redes sociais, análises, enfim, de que os Estados Unidos tinham se isolado nessa história de ficar colocando tarifas, mesmo com o recuo do Donald Trump.
isso tinha pegado mal para os Estados Unidos e o mundo iria acabar indo para a China de qualquer forma, inclusive a Europa, que mantinha as suas tarifas elevadas, a sua retaliação contra os Estados Unidos. Então a Europa tinha tudo para ser um grande parceiro comercial da China a partir de agora, exceto pelo fato de que hoje também foi anunciado aqui por parte do pessoal lá da União Europeia que, de fato, as tarifas recíprocas vão ser suspensas, porque não tem tarifa nova nenhuma lá dos Estados Unidos. Não tem por que ter contramedidas a partir de agora. Então a Ursula von der Leyen aqui, ou von der Leyen, sei lá como é que pronuncia, que é presidente da Comissão Europeia, publicou isso, voltando ao status quo. E aí fica a grande questão, o grande ponto. O que a China ganhou nessa história? Nada, ela não ganhou nada, mas perdeu o contato com os Estados Unidos. Agora o restante do mundo, as coisas permanecem da mesma forma. Quem estava negociando com os Estados Unidos vai continuar negociando do mesmo jeito. Quem negociava com a China vai continuar negociando também. Não houve acréscimo para a China nesse sentido. Mas houve um enfraquecimento para o gigante asiático no fim das contas. Qual o grau de enfraquecimento? Não sei. Só sei que a previsão que o pessoal fez, os chinistas mais otimistas, de que prepare-se para a China inundar o mundo com os seus produtos, etc. Caramba, isso se mostra cada vez mais irrealista agora, porque status quo, estamos no mesmo cenário que havia antes, com a diferença de que a China sentiu consideravelmente. E se tudo é uma estratégia do Donald Trump, se ele agiu aqui pensando realmente desde o início em fazer as coisas desse jeito, ele deu uma grande demonstração de poder para o mundo. Deixou todo mundo louco. Olha o que ele fez aqui no Brasil. Enquanto estava com as tarifas lá em cima, o dólar chegou a 6,10. Donald Trump falou, não, vou suspender por 90 dias. O dólar caiu para 5,85. O cara consegue, falando com o seu discurso, mexer com as moedas do mundo todo. Fazer políticos do mundo todo marcarem reuniões de última hora para ver o que fazer. Vamos retaliar, não vamos negociar. Mais de 50 países, de acordo com a Casa Branca, procuraram os Estados Unidos para negociar tarifas. Meu amigo, o cara deu, pelo menos, uma grande demonstração de poder. Se foi estratégico ou não, não sei dizer. Para mim, volto a afirmar, para mim tem bons argumentos para ambos os lados. E eu imagino que o tempo vai nos mostrar, de fato, o que aconteceu nessa bagunça toda aí. Pelo menos, ou melhor, no máximo em 3 meses a gente vai saber, que é quando acaba esse período de 90 dias de suspensão. O Trump vai manter as coisas como estão hoje? Vai retomar as tarifas? Saberemos até lá. Olha aí, meu amigo, a China segue com o seu grave problema deflacionário, pois preços caindo na China e isso persiste de uma forma assustadora. A China quer porque quer fazer a inflação voltar a subir, o que seria um indicativo de demanda aquecida. Mas não tem demanda aquecida na China. O país depende desesperadamente do mercado interno para tentar se manter, para tentar se estabilizar economicamente, uma vez que todos os outros planos falharam. Negócio de setor imobiliário falhou. Exportações falharam, entupiu os portos com carros elétricos, nada disso está dando certo para segurar a economia chinesa. Partiram para o consumo interno, tem mais de 1 bilhão de pessoas aqui, dá para fazer a economia girar, mas não está funcionando. A China está com um problema sério nesse sentido, no momento em que problemas externos começam a aparecer. Sim, estou falando das tarifas, da guerra tarifária com os Estados Unidos. Vamos conversar então sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, olha a situação aqui da China, né? Na comparação com... isso aqui são os dados de março, né? Que já estão consolidados. E vamos lá. Você sabe, aqui no Brasil a gente não tem dados tão rápido assim. Estamos agora, hoje é dia 10 de abril, dia que eu estou gravando este vídeo. Nós não temos dados consolidados do governo, né? Fontes oficiais do governo,
Referentes a março, não temos ainda. Alguns dados de fevereiro estão saindo agora. Que dirá a questão da inflação? A gente vai saber só daqui uns 10 dias, mais ou menos. Como que a China consegue publicar um dado sobre inflação tão rápido assim? Num país muito maior, numa economia muito maior do que a do Brasil? Meu amigo, isso aqui tem tudo para ser um dado maceteado, mas se sendo um dado maceteado ele é tão ruim, imagina a realidade como é que é. Enfim, mês de março, então, né, nós tivemos aqui, a China teve, melhor dizendo, uma queda de 0,1% no índice de preços, o IPCA deles, em relação ao ano anterior, né? Então, realmente, isso aqui, você para pensar, os preços no decorrer de 12 meses caíram um pouquinho, né? Nunca aconteceu no Brasil isso. Os preços estão sempre subindo. Na maior parte do mundo é assim, mas na China não. Então veja, né, que é o segundo mês consecutivo que os preços ao consumidor caem na China. Inclusive aqui, né, a deflação nos portões das fábricas também subiu, que é um problema sério de maneira geral, né? Então, isso aqui, inclusive, é pior do que as expectativas. O consenso lá do pessoal da Reuters era de estabilidade nos preços. Ninguém acreditava que a economia chinesa iria despontar, que a demanda ia, nossa, vai ficar superaquecida. O pessoal só não esperava que fosse tão ruim quanto que foi. Essa é a verdade. Então, né, aqui o senhor Julian Evans Pritchard, né, da Capital Economics, falou o seguinte: que as pressões deflacionárias persistiram no mês de março e quase certamente se aprofundarão nos próximos trimestres, meu amigo. Qual que é o motivo para isso? Aqui está a explicação que eu tenho falado em vários vídeos da China a respeito desse tema, que é à medida em que se torna mais difícil para as empresas chinesas exportarem seu excesso de oferta. É o que está acontecendo. Fazendo um retrospecto, fazendo uma leitura de longo prazo, a China apostou lá atrás e funcionou durante um tempo na construção civil como motor da economia. Só que o que havia para ser construído de fato, que era demandado, acabou. E acabou tem tempo. Mas aí os burocratas chineses continuaram insistindo nisso aí. Construindo cidades, construindo hidrelétricas, sei lá, um monte de coisas. Coisas completamente inúteis. E aí você chegou ao colapso do setor imobiliário chinês, com empresas com dívidas completamente impagáveis, a Evergrande, caramba, tem o nome da outra empresa lá que eu esqueci, mas são duas principais empresas altamente endividadas e outras menores no mesmo rumo também, contaminando também o setor financeiro. Muitos bancos que emprestaram dinheiro para essas empreiteiras e que acabaram se ferrando. Country Garden, que é o nome da outra incorporadora. E aí o governo viu que esse negócio não iria funcionar. Apostou nas exportações. Aí a gente viu, últimos 2 anos, os portos do mundo inundados com produtos chineses. Até o porto aqui de Tubarão estava cheio de troços chineses também. Mas outros portos aqui do Brasil, inclusive, né? Europa lotada de carros chineses que ninguém queria comprar. Um excedente de exportação para maquiar os dados do PIB. Só que isso também é insustentável. Então, o que você tem agora, e é a catástrofe das catástrofes, você tem as indústrias chinesas abarrotadas de produtos que elas não têm para quem vender fora da China e precisam desovar isso dentro da China. O que fazer com esse excesso de oferta? Exatamente, reduzir os preços. Isso poderia não ser um grande problema se a demanda estivesse aquecida. Mas a demanda não está aquecida, muito pelo contrário. O governo chinês está dando pacote atrás de pacote de incentivo para o pessoal trocar eletrodoméstico, para o pessoal comprar coisas, gastar dinheiro no mercado, circular a economia, e o povo não compra. As pessoas não estão indo às compras. Então você tem um excesso de oferta por causa desse incentivo, essa pressão do governo para que as indústrias fabricassem mais, para tentar exportar isso e fazer o PIB crescer. Então você tem oferta excedente de um lado e uma demanda em queda do outro. O que vai acontecer? Os preços vão despencar de maneira geral. Então veja aqui, né,
que o índice de preços ao produtor, pior ainda, um cenário pior ainda, caiu 2,5% nessa janela de 12 meses, que é a leitura mais fraca em 4 meses. Uma piora considerável, de fato, né? E aí, enfim, o pessoal diz aqui que tem a questão da baixa demanda de energia, né? Porque o inverno está acabando, isso acaba impactando e nas coisas, né? Meu amigo, não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. A verdade em qualquer cenário saudável, você poderia imaginar que uma deflação é algo positivo. Aqui no Brasil a gente está doido para ver uma deflação, para ver preços caindo. Mas num país como a China, a coisa funciona de uma maneira diferente. Por quê? Não dá para você ficar levando muito em consideração coisas como base monetária, como expansão fiscal, embora a expansão fiscal na China seja muito grande, mas o grande ponto o governo está aumentando o seu endividamento na China. Quando isso acontece aqui no Brasil, você tem inflação, você tem aumento de preços, porque o dinheiro está circulando. Mesmo com isso, os preços estão caindo na China. Olha a situação, olha o problema. Estamos falando nitidamente e claramente de um problema de economia em crise de confiança interna. O povo não acredita mais que a economia do país vai ser sustentável no longo prazo. O que as pessoas fazem? Compram menos, gastam menos, poupam mais porque não se sabe o dia de amanhã. E é exatamente esse o cenário que hoje a China está enfrentando. Só que o governo chinês não tem alternativa. A última cartada dele é o mercado interno. São uns 1 bilhão e 200 milhões de chineses consumindo para fazer a economia girar. Agora, com esse tarifaço do Trump, a coisa piorou ainda. Porque quando os Estados Unidos fizeram aquela tarifa generalizada, o governo chinês achou que iria deitar e rolar exportando para o mundo todo. Um monte de gente falando, a China vai inundar o mundo com seus produtos agora. Aí o Donald Trump veio, suspendeu todas essas tarifas, manteve só as tarifas para a China. Aí a China perdeu o mercado norte-americano nessa brincadeira, porque ela também elevou as suas próprias tarifas e não ganhou nada fora dos Estados Unidos em contrapartida. Então exportação não vai salvar a China, esquece isso. Mercado interno é a grande aposta. E olha a situação em que a China se encontra hoje. É o estertor do gigante, volto a dizer. Alguns até falam aqui nos comentários, né? Você está prevendo a queda da China há vários anos. É assim mesmo que funciona, meu amigo. De uma hora para outra, a coisa vai desabar. Comunismo é assim. Informações escondidas, maquiadas, até não ser mais possível mentir. Quando a coisa finalmente acontecer, aí, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda. E aqui no Brasil, nós não estaremos totalmente a salvo, não. Muito pelo contrário. Meu amigo, no meio dessa história, desse papo de consignado CLT, que o Lula trouxe para beneficiar o trabalhador brasileiro, só que não com aquelas taxas agiotas que o governo tem proporcionado para as pessoas. Você sabe muito bem, eu já falei várias vezes disso aqui no canal. Mas enfim, nesse cenário de incentivo ao empréstimo, pegue empréstimo, assuma uma dívida, isso é bom para a economia, isso é bom para o Brasil. Aposte tudo isso aí no tigrinho, de preferência, para enfiar o pé na jaca mesmo, né? Nesse cenário, veja só, quem poderia imaginar, o endividamento das famílias subiu. Pois é, meu amigo. Mês de janeiro atingiu 48,7%, que é o pior nível de endividamento desde junho de 2023, meu amigo. Pois é, quase 2 anos o pior cenário. Estamos numa crescente de endividamento das famílias brasileiras, com o Lula incentivando esse cenário. A inadimplência aqui no Brasil já é um terror completo. Taxa de juros elevada por todo lado por causa disso. E agora, com o governo incentivando, botando lenha na fogueira, a coisa tende a ficar ainda pior. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, dados oficiais do Banco Central relativos a janeiro ainda, né? Os dados estão um pouco atrasados, mas é o que nós temos de mais atual. E olha só,
Em dezembro, o índice aqui de endividamento das famílias com o sistema financeiro, né? Isso aqui, obviamente, é aquilo que é mais facilmente perceptível. Então, em dezembro, esse índice estava 48,4%. Agora saltou para 48,7%, né? Então, é um índice que é o maior desde 2023. Cadê a informação aqui a respeito, né? Que é o maior nível desde junho de 2023. Tudo bem que não é o pior, que é lá de julho de 2022, quase 50% de fato, mas nesse ritmo, se esse ritmo for mantido, a gente chega nesse patamar aqui até o final do ano. Realmente uma coisa assim bastante complexa, né? Agora, olha só. Teve o programa Desenrola, né? Esse programa aqui renegociou mais de 50 bilhões de reais de dívida, teve uma queda aqui na inadimplência da população de baixa renda e aquela coisa aí, né? Enfim, acontece que o comprometimento da renda das famílias com o sistema financeiro nacional, com esse monte de bancos e coisas do tipo, que estava em 27% em dezembro, subiu para 27,3%. Então, meu amigo, é uma coisa assim bastante complexa. Tem aqui, é claro, a dívida imobiliária no meio disso, tudo bem. É um tipo específico de dívida que é de longa duração e tem características próprias, mas é dívida também, né? Se você desconsidera isso, são 30%. Mas, de maneira geral, 48,7%, um número bastante elevado, né? Principalmente dívida relativa a cartão de crédito, né? Então, aqui você tem o valor que é uma coisa característica do Brasil, de fato, né? É uma coisa assim bastante considerável do brasileiro, que é ser inadimplente, que é calotear as dívidas. E cartão de crédito é um terror nesse sentido, sempre foi, né? Então veja aqui que você tem o total, né? O valor total aqui do crédito, o estoque total de crédito, 6,5 trilhões de reais, com 4 trilhões sendo direcionados às famílias. Então também a inadimplência cresceu, no caso aqui no mês de janeiro, um pouquinho só, 0,1 ponto percentual, né? Mas subiu pra caramba, 0,1 ponto dentro de 4 trilhões, né? Aliás, de 6,5 trilhões, porque é o crédito total, é muita coisa no fim das contas. Então, o que isso significa? Que as famílias brasileiras estão mais endividadas, estão com mais dificuldade para pagar as suas contas. Aí o que o Lula me vem fazer? Me vem pedir para o pessoal pegar ainda mais dinheiro emprestado. É mole um negócio desse? E de maneira geral, muitos criticaram acertadamente o consignado CLT, que tem uma penca de críticas a se fazer, mas uma delas é, de fato, a questão do incentivo ao endividamento. Basicamente, o governo Lula está pedindo para as pessoas pegarem um novo empréstimo, ficarem devendo dinheiro na praça de novo. Sendo que o brasileiro já deve outros consignados, já deve empréstimo, já deve cartão de crédito que entra no rotativo, já tem aí, sei lá, dívida com parente, com agiota, com quem quer que seja. O brasileiro já está com o pé enfiado até o tampo na jaca. É normal isso aí do brasileiro. Agora, conforme a situação econômica vai piorando, você tende a ter um agravamento desses cenários. Primeiro, as famílias ficam com o orçamento mais apertado, precisam se endividar mais. Não deu para pagar o cartão de crédito. Não vou pagar, porque eu não posso deixar de pagar energia elétrica, não posso deixar de pagar água, não posso deixar de pagar o aluguel. Então, eu vou escolher aquilo que eu posso deixar de pagar, porque se eu não pagar o cartão, eu não vou ser despejado. Não vou ficar no escuro, né? Vou ficar ali com uma dívida crescendo. Mês que vem eu esforço e pago. Aí o mês que vem chega, as coisas continuam do mesmo jeito, né? Então, a economia vai ficando mais complicada para o pobre, principalmente. E aí, meu amigo, preços de tudo subindo muito mais do que a renda. Então, o orçamento vai ficando mais apertado. Quem já tinha o orçamento apertado antes, que é a realidade da maior parte do Brasil, essas pessoas agora estão completamente sufocadas e começam a entrar em dívidas, começam a ficar inadimplentes. Então, a pessoa não consegue pagar algo, ela entra nesse negócio aqui do crédito.
passa a fazer parte dessa estatística aqui relativa ao montante que está quase chegando a 50% mesmo de famílias endividadas. E a inadimplência também tende a se agravar nesse cenário, porque se a família hoje não consegue pagar o seu orçamento, tem que se endividar para honrar os seus compromissos, amanhã é essa dívida que a família não vai conseguir honrar, e isso é uma bola de neve, de fato. Aí o Lula quer jogar mais 120 bilhões de reais no mercado a título dessa brincadeira. Ah não, mas o Ministério do Trabalho lá falou que, na verdade, né, esse índice aí de nova dívida vai ser de 4 bilhões apenas. Meu amigo, que seja, estamos diante de algo, uma tentação para o trabalhador, que é pegar dinheiro aí para fazer sabe-se lá o quê. O brasileiro tem a característica de não ser bem planejado, não gostar muito de poupar, ser assim um pouco impulsivo ou talvez muito impulsivo e gostar de ficar com o nome sujo na praça. Isso é normal. Tem programa de desenrola aí de vez em quando para limpar o nome. O que acontece? A pessoa limpa o nome dela, né, parcela uma dívida, negocia, fica com o nome limpo, só para sujar de novo na sequência. O padrão é típico do brasileiro. Então, dados do endividamento das famílias estão subindo, o patamar está subindo e ele vai continuar subindo, porque o que tem piorado esse cenário está aí. O desarranjo fiscal, a alta de preços, a economia perdendo fôlego. Meu amigo, a tendência é o endividamento piorar ainda mais. Acontece que o número já está muito ruim. Se isso aqui piorar, a gente vai entrar em uma espiral problemática relativa a crédito, que já aconteceu no passado e, meu amigo, a gente sabe o quanto ela pode ser danosa para uma economia. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.